Você sabe qual é o principal erro que um líder infantil pode cometer durante todo o seu ministério? Não, assista esse vídeo até o final e você vai ficar sabendo para que não cometa você também esse erro. A paz do Senhor, eu sou a missionária André do projeto Missionários da Alegria aqui do canal Acombe a Missão. E hoje nós vamos falar sobre um assunto assim bem polêmico. E é nesse assunto que, ao meu ver, está o principal ou pior erro que um líder infantil pode cometer durante todo o seu ministério. Mas antes, quero te convidar a se inscrever nesse canal. Depois de assistir o vídeo, dá o seu comentário e assim você vai nos ajudar muito dando o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é importante, vai indicar ele para mais pessoas. O objetivo desse canal é principalmente divulgar o projeto Uma Combo a Missão. Se você ainda não conhece, você pode ir lá na playlist Missão e você então vai conhecer o projeto que nós fazemos nas vilas do estado do Pará com as crianças. Mas eu gostaria que você assistisse ele até o final para você tirar suas conclusões. E eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito a entender sobre esse assunto que nós vamos falar. Esse pior erro que um líder infantil pode cometer está relacionado justamente às chamadas salinhas. Para quem está começando o Ministério Infantil agora, salinha é a forma de nós falarmos do trabalho que nós fazemos com as crianças paralelamente ao culto dos adultos. Quando então começa o culto dos adultos, ou antes um pouquinho, as crianças são encaminhadas para as chamadas salinhas. E lá se faz um trabalho voltado para essas crianças. Mas como que um trabalho desse pode conter o pior erro do ministério infantil, de um líder infantil? Preste atenção, que você vai entender do que eu estou falando. Existem vários motivos para se fazer salinha. Um desses motivos que defendemos é o fato de que quando a criança sai ali do culto dos adultos e vai para a salinha, eles acabam tendo ali um ensino mais personalizado, que eles possam entender melhor e assim há um aproveitamento melhor desse tempo do que quando eles estão com os adultos. Outro motivo também, claro, nós que trabalhamos com criança não concordamos, é a questão dos pais terem mais liberdade de cultuarem a Deus quando as crianças não estão presentes, porque acaba as crianças tirando a atenção deles, eles tendo que dar atenção às necessidades das crianças. Enquanto as crianças estão na salinha ali aprendendo algo relacionado à idade deles, os pais então passam a ter mais liberdade para cultuar a Deus. Outra questão também que faz com que as crianças sejam retiradas do culto é justamente a questão do culto ficar mais silencioso, não tão barulhento quando as crianças estão lá, e com isso as pessoas têm mais atenção para a adoração. Ou seja, a grosso modo, dizer que as crianças estão atrapalhando o culto, estão atrapalhando ali a adoração por causa das necessidades delas, então as crianças são transferidas para uma salinha. Existem outros motivos também, mas esses são os principais motivos de se tirar uma criança de dentro da igreja e levar elas até a salinha. Essa questão das salinhas também, do local que as crianças se reúnem, isso também é algo muito complicado. Geralmente, o que acontece é que as crianças não têm um lugar específico para ficar, um lugar apropriado na maioria das igrejas, e aí elas acabam ficando em garagens, acabam ficando em refeitórios, acabam ficando às vezes muito montuadas em um lugar quente, que não tem nenhuma condição, vamos dizer assim, para colocar todas aquelas crianças, são agrupadas ali, todas da mesma, de idades diferentes, e isso é o que mais acontece. Se você me perguntasse há uns anos atrás, você é a favor das salinhas? Eu diria sim, sou a favor das salinhas. Eu sempre fui uma defensora das salinhas. Há muitos anos que eu trabalhei muito tempo com salinha, fui coordenadora de campo, incentivei muito as coordenadoras dos campos que eu trabalhei a fazerem salinhas. Tenho programações que eu fiz específicas para salinhas. Sempre entendi que esse era o melhor método das crianças durante o culto dos adultos. Mas hoje em dia, se você me perguntar se eu sou a favor das salinhas, a minha resposta mudou um pouquinho. A minha resposta será: depende muito. Falo sempre aqui das minhas experiências, daquilo que eu presenciei, daquilo que eu passei. E se tem uma coisa que no Ministério Infantil
ao contrário de outros ministérios, nós podemos ter o privilégio de experimentar o resultado do nosso trabalho. E eu tive essa oportunidade de observar e de ver o resultado do trabalho, não só do meu trabalho, mas também de outras líderes que fizeram salinhas durante muito tempo nas igrejas e de igrejas que fizeram essas salinhas. Então, o que eu vou falar aqui é algo que eu tenho propriedade para poder falar sobre isso. Não é uma teoria, mas é algo que eu vivenciei e presenciei na prática. A minha ideia sobre salinha começou a mudar muitos anos atrás, quando nós recebemos na igreja um pastor após uma troca de pastores. Na nossa igreja tinha o banco intitulado Os Bancos das Crianças. Só quando o pastor tomou a posse, o banco das crianças foi tirado da igreja. Não tinha mais aquele banco em que as crianças ficavam sentadas e ali a gente ficava ali em volta daquelas crianças durante o culto ajudando elas. Nessa época não se tinha a salinha nessa igreja que eu estava congregando e tinha pouquíssimo tempo, tinha assumido a liderança infantil. Quando eu vi que tiraram os bancos das crianças, eu cheguei para esse pastor, né, e perguntei para ele por que que o banco das crianças tinha sido tirado. E ele virou para mim e disse assim: Irmã Andréia, as crianças, elas devem sentar junto com os pais. Os pais é que precisam ensinar as crianças a adorar a Deus. As crianças precisam ver esses pais adorando ao Senhor e assim, com o exemplo dos pais, elas começam também a adorar a Deus. Confesso que no momento eu não concordei, não falei nada, mas não concordei, né? Mas como eu sempre fiz, fui para casa, orei, né? E procurei ficar pensando sobre isso, analisando essa situação. E eu cheguei a uma conclusão que realmente ele tinha razão. Por que as crianças sentariam ali longe dos pais, muitas vezes totalmente longe da vista dos pais, no momento do culto, como se aquelas crianças não fizessem parte ali da família? Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós vemos que as crianças sempre fizeram parte dos cultos, inclusive dos jejuns. O fato ali dos discípulos estarem com Jesus ali, se incomodarem com o barulho das crianças, é porque as crianças também acompanhavam Jesus juntamente com os adultos. Se observa que Jesus, que já era um pré-adolescente praticamente no momento ali em que ele foi ao templo, ele então ali se perdeu dos pais, vamos dizer assim, os pais se perderam dele, e ele então estava no templo, e ali ele foi lhe dado a oportunidade de falar a palavra. Isso significa que as crianças também tinham acesso ao templo. E nós olharmos ali a respeito da Bíblia, quando a palavra do Senhor diz assim, que os pais deveriam ensinar as crianças, inculcar na mente das crianças a palavra em todo o tempo, andando, sentando, realmente, olhando para esse lado, meu pastor tinha razão. O certo das crianças é sentarem junto com os pais. Nós sabemos que não é essa a realidade de muitas igrejas, principalmente eu que pertenço à Assembleia de Deus e não quero aqui mudar nada. Mas se nós olharmos, as famílias realmente deveriam sentar junto. Às vezes se sentam separados em relação aos grupos, aos conjuntos, ali aos ministérios, mas o certo seria esse, as famílias sentarem junto, pai, mãe, filhos, pai, filhos, mãe, filhos, de acordo com ali a organização familiar de cada um. Outra coisa também que fez eu mudar um pouquinho a questão da minha observância em relação às salinhas foi justamente essa oportunidade que eu tive para observar as crianças. No momento em que elas estivessem no culto, o comportamento delas tinha que ser diferente, tinha que haver alguma mudança. O que nós observamos muitas vezes em muitos lugares é que quando as crianças saem da salinha, ou a tia falta, ou não tem salinha por algum motivo, e as crianças vão para a nave da igreja, é uma confusão, é um barulho, é uma falta de reverência muito grande. E aí o que acontece? Aquelas crianças, na verdade, elas não estão considerando a igreja, o momento do culto, como um local de adoração, assim como algo que está ali para diverti-las, né? É algo que não chama a atenção delas em nenhum momento. E isso é muito prejudicial para a criança. Como que a criança não consegue, depois de anos na igreja, reconhecer o momento do culto, o momento de adoração como algo que ela precisa ter reverência, sendo que todos os dias ela é levada para uma salinha para ela ter um ensino especial, de acordo com a idade dela, sobre justamente servir a Deus, adorar a Deus, buscar a Deus e cultuar a Deus. Outra questão também que eu pude analisar é que a maioria das crianças, a maioria, infelizmente, das crianças que eu vi, que eu presenciei crescer na igreja, quando elas chegaram na fase da pré-adolescência ou adolescência, que elas tiveram que sair do ministério infantil, elas abandonaram a igreja. Aí eu fiquei pensando assim, mas como que as crianças que tiveram durante toda a infância um ensino especial lá nas salinhas, saíram da igreja? Eu digo para você que isso aconteceu
também comigo, com crianças que eu levei para salinhas, com crianças que eu ensinei. Embora eu não tenha ensinado elas durante toda a infância, mas eu passei um período com elas. E como que durante todo esse período essas crianças não aprenderam a importância da adoração, a importância de servir a Deus. Tudo isso nós vamos analisando e vamos observando e vamos vendo que está acontecendo alguma coisa errada dentro dessas salinhas. Por que que as crianças não estão ali aprendendo a servir a Deus, a cultuar a Deus, estão tendo uma conversão genuína, se elas estão tendo um ensinamento direcionado especialmente para elas? Passei a observar também que as crianças, no momento em que elas começaram a participar da liturgia do culto, que saíram ali do ministério infantil, por idade, por algum motivo, elas se sentiam totalmente perdidas em relação à liturgia do culto dos adultos. As crianças não sabiam cantar os hinos, nem da harpa, nem do cantor cristão. As crianças não tinham a reverência no momento da palavra. Elas estavam totalmente perdidas dentro do culto dos adultos. Certo seria ter justamente uma passagem tranquila, porque a criança já estaria acostumada com toda aquela liturgia do culto, ela estaria acostumada com tudo aquilo, e ela não seria um transtorno para a igreja, porque acaba a criança, ela sai da salinha de uma forma tão diferente daquilo que se é ensinado dentro da igreja, que acaba tendo choque em relação a isso. E isso é algo de se pensar também em relação a essa linha. Baseado em tudo isso, eu descobri o maior erro que um líder infantil, que um professor infantil, que uma tia da salinha pode cometer durante o seu ministério. É levar a criança para a salinha, mas não ensiná-la a cultuar a Deus. Nós levamos a criança para a salinha, nós fazemos várias atividades com ela, mas nós não ensinamos ela a cultuar. O culto a Deus é o mais importante, porque primeiro é o reconhecimento do que Ele é em nossa vida. A adoração a Deus, o louvor e a exaltação precisa ter papel primordial na vida de qualquer cristão. E as crianças precisam ensinar a adorar e glorificar a Deus, ensinar a cultuar, a prestar culto, a adorar, a ouvir a palavra, a meditar na palavra. A criança precisa aprender a fazer isso. E nós cometemos um erro muito grande quando nós não ensinamos isso às crianças na salinha. A primeira coisa que eu, como líder infantil, tio da salinha, preciso entender é qual é o meu papel. Qual o meu papel dentro da salinha? Eu estou ali para divertir as crianças, eu estou ali para levá-las para Deus. Porque é um erro grandioso nós tirarmos as crianças do culto, onde elas podem aprender pelo exemplo, em ver os adultos cultuando, e pegarmos essas crianças todos os cultos e colocarmos elas numa salinha, e lá nós não ensinarmos elas a cultuar, a adorar a Deus. Então, qual é o meu papel? O meu papel é de uma recreadora, de um recreador. Foi para isso que Deus me chamou e foi para isso que foi ali montada a salinha, foi para isso que foi tirada as crianças. Nós vemos muitos líderes estressados, agoniados, angustiados, e muitos líderes desistem, inclusive do ministério infantil, por causa das salinhas. A salinha se torna um peso para ele, porque ele pega aquele montoado de criança e coloca dentro de uma salinha, e ele então ali precisa criar diversão para aquela criança durante 1, 2 horas. Às vezes o culto dos adultos até prolonga, e você não pode pegar as crianças e levar para lá, e fica aquele tumulto e aquele desespero. Sendo que seria muito mais simples se esse líder infantil, ao invés de ficar procurando atividades para entreter as crianças, ensinar essas crianças a prestar culto a Deus. Como, irmã André? Fazendo um culto na salinha. Fazendo o culto de adoração na salinha, nos parâmetros e no modelo dos adultos, mas na linguagem da criança, para que a criança aprenda realmente a adorar, levantar a mãozinha, exaltar a Deus, contribuir com as ofertas, cantar os hinos congregacionais que a igreja canta, de repente na linguagem da criança, criar um grupo de louvor para que elas possam cantar e exaltar de acordo com a liturgia de cada igreja. Assim, os líderes infantis, os tios que estão na salinha, não só iam se desestressar nesse sentido de ter que procurar atividades para as crianças ficarem pulando e desenhando e tudo mais, e também eles estariam fazendo um papel de educador cristão realmente na vida dessas crianças. Eu fico triste quando eu vejo uma igreja que começa a preparar a salinha para as crianças e compra logo um monte de lápis de cor, de giz de cera, compra uma televisão para poder as crianças assistirem filme, não que durante lá o culto da salinha
salinha, não possa se colocar, né, uma mensagem para as crianças através da televisão. Isso pode ser feito, claro, mas eu fico triste quando eu vejo essa situação. Quantas vezes já cheguei em portas de salinha de igrejas que eu estava coordenando e eu vi ali as crianças todas espalhadas no chão, com giz de cera, com desenhando lá a Arca de Noé, pintando alguma coisa, e as tias das salinhas conversando na porta, né? Interagindo com alguém, conversando, rindo, enquanto as crianças estavam ali. Nós não fomos chamados para isso. Isso é um grande erro. Eu digo até que é um pecado. Eu pegar uma criança, tirar ela de dentro da igreja, onde ela pode aprender com exemplo. E aí você fala, mas irmã André, criança não aprende. Aprende porque eu cresci na igreja. Eu aprendi a orar com os adultos, eu aprendi a cantar com os adultos, eu aprendi a adorar com os adultos, e muitos aconteceram isso também. Se é para poder eu pegar as crianças, para poder colocá-las numa salinha e não ensinar elas a cultuar, que elas continuem dentro da igreja. Que elas continuem dentro da igreja, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu pegar uma criança, colocar ela dentro da salinha e durante anos ela ficar ali dentro, mas ela não aprender a cultuar a Deus. Como que uma criança cresce na igreja e não sabe cultuar ao Senhor? Esse é o maior erro que eu posso cometer na minha vida. Eu posso até trazer uma mensagem, eu posso até ensinar elas sobre algo, eu posso até trazer uma mensagem sobre louvor. Nós temos que louvar a Deus. Mas se eu não pegar essa criança e trazer ela para um momento de louvor, para um momento de adoração, para ela provar o que é adorar a Deus, sentir a presença de Deus, aquela mensagem vai ser uma mensagem vazia, porque ela não vai ter oportunidade de praticar isso nem na igreja, nem em casa, porque geralmente em casa não se pratica, e muito menos na salinha. E aí, então, vai ser uma criança que a adoração para ela não fará sentido nenhum. E quando ela tiver que ir para o culto dos adultos, para ela tanto faz a igreja estar adorando ou não. Para ela tanto faz, ela fica agoniada, porque ela não tem o lápis de cor para pintar, ela não tem o filme para ver, ela não tem a musiquinha para ela ficar pulando. E isso é um erro, tem uma consequência muito, muito grave. E eu gravei esse vídeo justamente para que você pense a respeito disso e que você remodele. Se você leva suas crianças para a salinha, você remodele, que você toda a programação que você vai fazer nas salinhas e que você também faça o possível para que essa criança aprenda a louvar a Deus. Às vezes, a salinha se torna um lugar de recreio, um lugar onde as crianças vão brincar. Outras vezes, a salinha se torna um lugar de despejo de criança. Quer dizer, os pais chegam ali e aí empurram as crianças lá para dentro, né? E o que vai acontecer? A ideia deles disso é justamente, às vezes, a ideia que a criança passa para ele em casa. Quando o pai pergunta para a criança, o que você fez na salinha? Eu pintei, eu pulei, eu gritei, e por aí vai. Agora, imagine essa criança chegar em casa e o pai perguntar, o que você fez na salinha? Mamãe, eu louvei a Deus, eu levantei as mãos, eu contribuí. Mamãe, eu fui separada para ser o auxiliar do culto. Mamãe, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tudo relacionado. Hoje me deram a oportunidade para trazer uma palavra. Hoje me deram a oportunidade para ler a Bíblia. Mamãe, hoje eu cantei na igreja. Então, tudo isso, o próprio líder infantil pode levar a ter a caixinha de oração. Em alguns cultos, colocar as crianças ali uns minutinhos de joelho, orar, contar testemunhos, né, das coisas que Deus faz, procurar testemunhos de crianças mesmo, né, que provaram da presença de Deus. A gente encontra muitos por aí. Você vai incentivar a fé deles, você vai ensinar eles a adorar. Entenda, meu irmão, minha irmã que trabalha com criança, são essas crianças que estão lá dentro das salinhas que serão os crentes de amanhã. São essas crianças que estão lá dentro da salinha que serão os pastores, os evangelistas. As crianças antigamente, elas brincavam de cultinho, né? A gente brincava quando a gente era criança, né? A gente já escolhia ali os que ia aceitar Jesus. Claro que você não vai fazer isso, né? Mas a gente brincava de quem ia aceitar Jesus, a gente brincava de quem ia pregar. Tem um pastor que ele foi batizado no Espírito Santo no culto infantil, junto com os primos dele. As crianças não brincam mais disso, né? Mas nós podemos levar eles a fazer o culto de verdade dentro das salinhas. E vai ser maravilhoso. Eu sei que a internet está recheada de programações para você fazer no culto infantil. Eu mesmo tenho programações assim, das mãozinhas semeadoras, durante o ano, 50 e poucas histórias para você contar. Mas se você observar na programação que eu tenho, você vai ver assim, hora da leitura, hora do louvor, por aí vai. Então, você pode fazer uma extensão do culto dos adultos na salinha.
E isso vai ser muito importante para as crianças da sua igreja. Não cometa o erro de tirar as crianças da igreja, levá-las para a salinha e não ensiná-las a adorar a Deus. Em nome de Jesus, eu te peço, não faça isso com as crianças, porque elas vão sofrer grandemente. O que será da igreja amanhã? Né? Se nós que estamos trabalhando com as crianças não atentarmos para essa situação. Olha, uma criança que aprende a adorar, ela se torna adoradora a vida toda. Eu fui uma adoradora quando era criança. E eu tenho vários amigos da minha época de infância que são verdadeiros adoradores e adoradoras. Tempo atrás eu fui em uma igreja que eu cresci nessa igreja e lá tem muitas pessoas da minha época de infância. E eu estava vendo eles levantando as mãos e adorando a Deus e louvando e exaltando, né? Com aquela certeza que realmente estavam adorando ao Senhor. E eu me emocionei tanto, eu louvei tanto a Deus, porque eu falei assim, Senhor, essa é a geração que cresceu comigo e eles aprenderam realmente a adorar o teu nome desde criança, porque há uma sintonia entre nós quando estamos adorando ao Senhor. Tudo isso se deve principalmente a professores de escola bíblica dominical, a líderes de criança que passaram pela nossa vida, que nos ensinaram a orar, a pais e mães que não tinham a opção de nos deixar em salinha, mas que nos colocavam do lado e nós aprendemos a adorar e louvar ao Senhor. Digo que se for para levar a criança para uma salinha, para poder ela ficar lá pintando, brincando e pulando, é muito melhor deixá-las no culto, porque elas vão aprender ali pelo exemplo. Espero que eu tenha ajudado você. Não quero aqui ter a pretensão que você pense como eu, mas o que eu quero aqui nesse vídeo é fazer com que você comece a fazer uma reflexão e que você possa ajudar as crianças da sua igreja. E você pode ser a melhor referência da vida dessa criança. Repito, quem ensina uma criança a adorar vai fazer dele uma adoradora a vida inteira. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aguarde os próximos vídeos da série Conversando com o Líder Infantil. Comente aqui embaixo, dê sugestões. E não se esqueça, quem ganha uma criança para Cristo, salva a vida inteira. Paz do Senhor. Que o Senhor abençoe você e toda a sua família.